Olá! Quando é anunciado um aumento de combustíveis nas refinarias, o preço no posto sobe rapidinho. Mas quando há redução, o preço continua na mesma ou até sobe. Dá para explicar? Há também o perigo dos cartéis quando donos de redes de postos combinam preços e assim não dão opções ao consumidor. Quer dizer, o universo dos combustíveis no Brasil é o assunto do fórum de hoje. Já estamos no ar. A Lei do Petróleo é de 1997. Instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. A partir daquele ano, os preços dos combustíveis passou a ser liberalizado, gradualmente. A intenção era igualar os preços nacionais aos internacionais. Em 2002, os preços estavam totalmente liberalizados. Isso quer dizer que cada posto pode colocar o valor que quiser nos produtos. Vale a livre concorrência. Mas, na prática, muitas vezes, não é bem isso que acontece. Estão aqui no estúdio do Fórum o promotor de justiça, Flávio Augusto Milhomem, e o advogado Luiz Landes. Obrigada pela presença de vocês aqui no Fórum. Luiz, vou começar com você. Por que tanta variação? A gente percebe que em alguns meses ocorre essa mudança de preços mais de uma vez, inclusive, né? Exatamente. Um principal fator que causa essa diferença, a variação de preço, principalmente nos estados, é o ICMS, né? Cada estado ele põe um valor a ser cobrado pelo ICMS. Então, a gente consegue ver uma diferença no preço do Nordeste, uma diferença do preço aqui no Centro-Oeste e nas demais regiões. Essa questão dessa variação de preço nas bombas também, além dessa questão do ICMS, é questão também do ponto que a gente vai discutir hoje, é a formação do cartel de combustível. Professor Flávio, a fiscalização, ela possui diversas etapas, né? Você pode explicar para a gente a questão administrativa, até na prática, como é que ela acontece? Claro, Jordana. Na realidade, nós não temos um único órgão responsável por essa fiscalização. É um sistema, é o chamado Sistema Brasileiro de Proteção da Concorrência. Ele engloba tanto órgãos da administração direta e indireta da União, como também, eventualmente, a atuação judicial do Ministério Público e das polícias civil e estadual. A primeira atuação é da Agência Nacional de Petróleo. Você sabe, é uma agência reguladora, uma autarquia federal responsável pela análise da precificação dos combustíveis em todo o território nacional. E quando a ANP se depara com alguma variação que foge àquele padrão comum, surge uma luz. Essa luz vermelha deve necessariamente ser comunicada aos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério da Justiça, respectivamente a Secretaria de Assuntos Econômicos e a Secretaria de Direito Econômico, que aí sim vão realizar, em nível administrativo, uma investigação, com a possibilidade, inclusive, de se valer de métodos de investigação próprios da polícia, como a busca e apreensão. Uma vez que surge essa notícia, aí sim se aciona um órgão colegiado, que é o CAD, que vai analisar eventualmente a responsabilidade e vai, dentro do seu rol de poderes, aplicar, muitas das vezes, multas, sanções de natureza administrativas, não só às empresas envolvidas, mas eventualmente até a sindicatos e mesmo a empresários. Uma vez que a gente chegue à conclusão de que houve uma violação legal, a violação à livre concorrência, aí sim nós temos a atuação da Polícia Estadual ou Federal e também a atuação do Ministério Público com o oferecimento da ação penal respectiva para a punição no crime contra a ordem econômica. Ok. Luiz, pode-se dizer que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo? De certa forma, sim. O Brasil ele é autossuficiente na produção do petróleo, mas temos que entender, existe dois tipos de petróleo, que é o petróleo grosso e o petróleo fino. O petróleo fino é aquele usado para a produção da gasolina, do combustível, no qual o Brasil é autossuficiente apenas 6%. Tá? O petróleo grosso também dá para se extrair esse petróleo fino, esse óleo fino, mas a questão é que é muito caro para o cofre público e também não temos refinarias capazes de estar produzindo esse petróleo fino. Isso influencia diretamente no preço? O fato de ser autossuficiente, entre aspas, digamos assim? Diretamente, porque o Brasil ele tem que importar esse óleo fino, essa gasolina de outros países. Para você ter uma ideia, nós pagamos $64 no barril do petróleo e vendemos a $46 no barril do petróleo.
Isso traz um déficit de US$ 1 bilhão por ano para o Estado, para o governo brasileiro. Professor, e quando é detectada essa variação para mais, né, essa variação exorbitante, é fácil constatar esse movimento, essa combinação de preços? Jordana, questão interessantíssima, porque como existe uma capilaridade muito grande de postos de combustível, e do outro lado existe um pequeno número de distribuidoras, é difícil haver uma variação muito grande. É o que se chama de paralelismo de preços. O paralelismo ele é próprio da livre concorrência, da lei de oferta e de demanda. Vai surgir alguma notícia de violação dessa lei da livre concorrência quando, por exemplo, da noite para o dia, todos os postos aumentam o preço colocando num determinado valor, ou, e aí tem uma questão que o professor Luiz e eu já havíamos discutido, a alteração no que diz respeito ao preço do álcool. Por quê? O álcool é um fator, um componente importante da nossa gasolina. Ela não é 100% petróleo, ela é uma mistura. E muitas vezes se vê o aumento do valor do álcool dentro da própria safra, afetando, por conseguinte, o preço do petróleo final, o preço da gasolina. E essa alteração de preço, dessa composição, que é a gasolina que nós usamos no Brasil, é que vai ser analisada pelos órgãos responsáveis para verificar se é paralelismo ou se é uniformização de preço. Lembrando que uniformização não basta que os preços sejam iguais, é necessário que haja um acordo prévio de vontades dos envolvidos, sejam sindicatos, empresas, empresários, para que se cobre um determinado preço numa determinada área ou, eventualmente, até se divida mercados. Ou seja, esse mercado é meu, aquele mercado é seu, enquanto isso ninguém pode fazer mais nada. Isso traz uma competição predatória, porque quem se revolta contra esse acerto, muitas vezes é colocado para fora do mercado até por uma precificação abaixo do valor de custo, fazendo com que aquele empresário que não concorda com o cartel seja afastado do mercado. Não, é uma matemática complicada, né? Complicada. De se entender para quem não entende de fato do assunto, porque o preço sobe internacionalmente, aqui sobe, o preço cai, aqui sobe e aqui só sobe, né? Qual seria a fórmula para equalizar essa balança? E aí eu jogo a pergunta para os dois, na verdade, né? Eu entendo que uma forma, um caminho nosso que poderia se tomar é, de repente, a criação do imposto único em relação ao combustível. Porque acredito que dessa forma poderíamos unificar o preço de todo o Brasil, né, e acabar com aquela questão de cada um cobrar de acordo com a sua alíquota do ICMS, e isso traria mais segurança tanto para o consumidor e para a sociedade geral. Agora, o site da Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes tem uma tabela que mostra a incidência de impostos nos combustíveis separada por estado, né? Vamos ver se agora a gente consegue entender um pouquinho. Olha só, do lado esquerdo da tela, os impostos incidentes na gasolina em relação aos impostos federais. O valor é praticamente o mesmo para todos os estados, mas o ICMS, imposto estadual, difere bastante. O menor é no Acre e no Amazonas, 33%. O maior é no Rio de Janeiro, estado produtor de petróleo, com 41%. Do lado direito, o imposto incidente sobre o etanol. A menor incidência do ICMS é em São Paulo, grande produtor de cana-de-açúcar, matéria-prima de álcool. São 12%. E é no Distrito Federal e no Tocantins, onde o consumidor paga mais ICMS no álcool, 28%. É, de fato, uma matemática super complicada de ser entendida. Por que essa variação tão grande? Jordana, a gente não deve esquecer que o petróleo ele é um commodity internacional. Então, a precificação é em dólar, é exemplo do aço. E durante muito tempo se mascarou o preço do petróleo com a finalidade de não se despertar o fantasma da inflação. Porém, paulatinamente veio se dando lugar à equiparação, ao equilíbrio do mercado em relação ao mercado internacional. Daí esse aumento sentido por toda a população, por todos os consumidores, recentemente em relação ao preço da gasolina. Não tem muito como se fugir disso em relação ao mercado internacional, a não ser naqueles países que são grandes produtores. A exemplo da Venezuela, que não é um bom exemplo de economia, mas é um grande produtor de petróleo, e exemplo dos países da Arábia Saudita. Seria muito caro o Brasil refinar esse petróleo?
É um custo realmente pesado, mas necessário. É necessário reaver políticas em relação a isso, porque hoje é o consumidor que está pagando essa conta, né? Tanto essa questão do preço do barril do petróleo, que apesar de cair no mercado internacional, quando chega aqui no Brasil é repassado para o consumidor. Bom, agora a gente vai falar de um outro combustível, que é o diesel. Vamos a mais uma tabela. Repare que, mais uma vez, a diferença dos impostos federais por estado é muito pequena. Já no ICMS, a diferença cresce. São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná têm o menor índice, 12%. O maior está no Amapá, exatamente o dobro, 24%. Bom, o diesel a gente discute daqui a pouquinho, porque assim a gente encerra este primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta com o Fórum. Vamos falar de cartel no mundo dos combustíveis. Aguarde, já já. A gente está de volta com o Fórum. Hoje falamos sobre o universo dos preços dos combustíveis. Neste segundo bloco, vamos abordar os cartéis. Mas antes, vamos a uma pequena reportagem mostrando como é composto o valor dos combustíveis. Vamos ver. Vamos falar primeiro da gasolina. 30% do valor é pago à Petrobras, 29% são de ICMS, 17% distribuição e revenda, 14% custo do etanol, que compõe a gasolina, e 10% mais tributos, CID, PIS/PASEP e COFINS. Já o preço do diesel é composto desse jeito, 51% Petrobras, 18% distribuição e revenda, 16% para ICMS, 9% são de CID, PIS/PASEP e COFINS, e o restante, 6%, é o custo do biodiesel. Já o preço do gás GLP, usado como combustível de automóvel em várias cidades, é composto assim: 58% distribuição e revenda, 23% Petrobras, 15% são de ICMS e 4% PIS/PASEP e COFINS. Luiz, a gente retoma a nossa conversa falando de distribuição e tributos muito altos. Falamos também especificamente sobre o diesel, que foi o nosso assunto de encerramento do primeiro bloco, né? Então, assim, no passado, as pessoas, em um passado não tão distante, né, as pessoas investiam muito em carros a diesel, mas o diesel também pegou carona nos outros combustíveis. Agora, não é mais negócio comprar carro a diesel, posso afirmar isso? É verdade, Jordana. O problema foi que todos esses valores e todos esses aumentos que tiveram em relação ao diesel foi passar diretamente para o consumidor. Não houve esse alarde todo porque é uma categoria menor de pessoas que são usuários, são consumidores do diesel. É uma classe diferenciada, mas houve um aumento também significativo no preço do diesel, no qual hoje deixa em xeque se compensa ter um carro a diesel ou então a gasolina. Mas é importante frisar que o impacto no transporte público é gigantesco, né? A gente não para pensar nesse foco, mas de fato o impacto é também nesse ponto. Com certeza. Professor, vamos falar agora então de cartéis. Falemos. Como é que a gente caracteriza um cartel? Bom, um cartel ele é caracterizado pela uniformização de preços, mas mais importante do que isso é esse aspecto objetivo associado a um elemento subjetivo. Que elemento subjetivo é esse? É o acordo de vontades entre as pessoas envolvidas nessa prática anticoncorrencial, ou seja, a cartelização de um determinado mercado ou setor de mercado é justamente a impossibilidade de se precificar um determinado produto de acordo com a lei da oferta e da demanda. A partir da reunião das pessoas interessadas, se fixa um preço. Obviamente, esse preço é um preço que favorece os exploradores dessa mercadoria, produto ou serviço e que vai prejudicar enormemente o consumidor. E o consumidor que detecta essa variação de preço deve recorrer a quem? Bom, o consumidor, ele, de praxe, com um conhecimento notório, eles procuram mais o PROCON, né, que é um órgão que hoje vem trabalhando de forma conjunta com o consumidor, mas existem outros órgãos que o consumidor pode estar procurando também. Querendo lembrar que o consumidor, no caso, ele é o principal fiscal
que nós temos hoje para tentar ver a situação dos combustíveis aqui no Brasil. Então, por exemplo, você consumidor, no qual veja alguma disparidade de preço, ou então uma uniformização de preços, uma combinação de preços nos postos de gasolina que você frequenta, procure o PROCON, procure o CAD, procure o Ministério Público do seu estado ou do Distrito Federal, no qual esses órgãos são competentes para estar tomando alguma medida eficaz em relação a esse problema. Jordana, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça tem uma linha direta com o consumidor. É só entrar no site do Ministério da Justiça, SDE, você vai encontrar esse númerozinho de 3 dígitos, é exemplo do que a gente usa para polícia, bombeiro e etc. E não é raro o consumidor ligar sugerindo a existência de algum tipo de cartelização. Todas as denúncias são analisadas. Nem todas vão ensejar o reconhecimento dessa prática antitruste, dessa prática anticoncorrencial. Mas a partir do momento que o SDE chegar à conclusão de que há elementos ali que possam levar a crer que há sim uma prática de cartelização, aí a gente entra com aquele mecanismo que eu já trouxe antes. É o acionamento da polícia, é o acionamento do CAD, e muitas vezes o CAD se vale de operações conjuntas com o próprio Ministério Público e as polícias estaduais ou federal por conta dos instrumentos que estão à disposição desses órgãos que são, digamos assim, auxiliares do Poder Judiciário no exercício dessa função institucional. Por quê? Vai se valer de uma interceptação telefônica, vai se valer de uma busca e apreensão, que justamente são aqueles instrumentos, aquelas ferramentas que vão possibilitar que não haja dúvidas se se trata de paralelismo de preços, ou seja, o preço do mercado, ou se trata de uniformização, combinação de preços para prejuízo do consumidor. Eu me lembro recentemente de um caso aqui no Distrito Federal onde houve a atuação do Ministério Público. É possível detectar uma queda no preço após a atuação desses órgãos de fiscalização? O Ministério Público do DF, por meio do seu grupo de combate à criminalidade organizada, que é o GAECO, juntamente com a Polícia Federal e o CAD, realizaram operações conjuntas em todo o DF. Inclusive, eu participei de uma delas, cumprindo o mandado de busca e apreensão, na sede do Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis no DF. A gente ainda não teve uma mudança significativa no que diz respeito a preço, mas com certeza a gente teve um aumento na transparência no que diz respeito à formação desse preço e a sua entrega para o consumidor. O fato é que, em relação a essa operação Dubai, o CAD tomou uma medida inédita. Até pouco tempo atrás, o CAD só dispunha da possibilidade de aplicação de multa. E muitas vezes o empresário considerava a multa como custo, então ele já contabilizava aquilo, já não gerando o efeito pretendido, que era um efeito dissuasório, impeditivo dessa prática anticoncorrencial. O que o CAD fez? Ele nomeou um interventor para a atuação nessa empresa específica do Distrito Federal, e esse interventor, embora escolhido pelas pessoas envolvidas, ele está prestando informações diretamente ao CAD. É uma intervenção temporária, mas que garante de um modo transparente a forma de administração e precificação dos combustíveis distribuídos no DF. É difícil detectar a formação de cartel? É muito difícil. Como a gente falou, a produtora é uma só. A gente tem a Petrobras, os gráficos que foram mostrados mostram essa questão. E depois a gente tem um outro aspecto que é a distribuidora. Até pouco tempo atrás, distribuidora também era só a Petrobras. Recentemente, é uma história razoavelmente recente, houve uma abertura nesse mercado de distribuição. Mas mesmo assim, ainda são poucos. E, a partir daí, os postos de combustível que compram dessas distribuidoras não têm uma margem muito grande de variação de preço. Os preços variam em casas de centavos, decimais. E aí, a questão da prova da cartelização justamente reside numa movimentação pouco usual dessa precificação de combustível. Como a gente havia falado, por exemplo, o aumento ao mesmo tempo, dentro da safra do álcool, do preço do álcool. O que isso tem a ver com a gasolina? Certamente vai apresentar uma alteração no preço da gasolina, porque o álcool é uma parte importante de composição desse combustível. E aí a gente tem uma uniformização de cobrança de preço. Isso faz com que, se não há provas, pelo menos há indícios. E esses indícios são os requisitos necessários para que se inicie uma investigação. E é a partir de uma interceptação telefônica, é a partir de uma busca e apreensão de documentos, que a gente vai chegar à prova
que o judiciário precisa para a aplicação das sanções penais. E que eu devo lembrar, não são sanções bobas, são sanções que podem importar, inclusive na restrição do direito fundamental de liberdade, que vão até 5 anos. É um crime que prevê uma pena que varia de um mínimo de 2 até um máximo de 5 anos de reclusão. Bom, essa era a minha próxima pergunta, se esses casos chegam à justiça. E qual é a forma mais comum? É essa mesmo que o senhor explicou? É verdade. Esses casos chegarão à justiça certamente por meio do Ministério Público, que é o órgão legitimado constitucionalmente para o oferecimento da ação penal. E a partir do momento em que o Ministério Público dá esse pontapé inicial, aí o Judiciário vai tomar conta, analisando as responsabilidades a partir das provas que foram colhidas, tanto pelos órgãos administrativos, CAD, SDE, SAE, Polícia Federal e Polícia Civil, e também a partir da realização de provas durante o próprio processo penal. Coitiva de testemunhas, coitiva de pessoas responsáveis pela coordenação em nível nacional ou regional dessa distribuição de preços na administração pública. A partir daí, o juiz tem condições de formar a sua conclusão, se é ou não é cartel. Uma questão muito importante é que os tribunais reconhecem que lucro faz parte da atividade econômica. Então, não se pune o lucro, embora a lei fale em lucros abusivos. O que se pune é a violação à lei de oferta e procura. É a precificação uniformizada artificialmente a partir de um acordo das pessoas envolvidas no comércio dessas substâncias. Ok, agora, professor Luiz, para a gente finalizar, qual é a sua opinião para a gente equalizar tudo isso? Bom, só apenas acrescentando um pouco sobre a Operação Dubai, o que as pessoas não ficaram atentas, focaram muito a questão do aumento da gasolina. Só a gasolina não foi basicamente ela que aumentou, houve um aumento significativo, sim, no etanol. O consumidor ele tinha o praxe de fazer o quê? De colocar etanol no seu carro, porque fazia aquela conta do etanol, se compensava pelo valor da gasolina. Não sei se perceberam, mas a gasolina ficou R$ 3,90, R$ 3,70 e o etanol, que era muito mais barato, ele subiu. Consequentemente, o quê? Fez com que os consumidores consumissem apenas gasolina. Hoje, ninguém opta mais por etanol. Eu não coloco mais etanol no meu carro e garanto que a maioria das pessoas. Então, eles fizeram, esse cartel empurrou o consumidor a consumir apenas a gasolina e abrir mão do etanol. O Ministério Público, junto com o CAD, junto com o PROCON, tem tomado medidas e tomaram medidas efetivas a fim de combater essa questão do cartel, principalmente aqui no Distrito Federal. Essa questão nova de ter criado essa figura do interventor, o administrador, aqui foi uma coisa realmente nova no país, entendeu? E acreditamos que vai ter o seu efeito e as medidas já foram tomadas conforme o nosso professor, nosso amigo aqui, membro do Ministério Público, informou para a gente. E tem surtido efeito? Tem surtido efeito, Jordana. Eu gostaria de lembrar que essa não é uma operação isolada no país. Hoje o CAD tem, sob a sua responsabilidade, cerca de 16 investigações em todo o país. Não só em capitais, mas também em cidades pequenas e de médio porte. É exemplo de cartelização de GLP no Triângulo Mineiro, Joinville, cidades do Nordeste como João Pessoa e Maceió, e, por que não, Brasília e Goiânia. Então, é uma questão de vontade política, de combate à cartelização, como forma de respeito à livre concorrência e, principalmente, ao direito do consumidor de escolher o produto que quer comprar pelo preço justo. Ok, professor Flávio, professor Luiz, obrigada pela participação de vocês aqui no Fórum. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente termina o Fórum de hoje com uma questão importante para complementar o nosso debate. Um representante do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes, o Sindicom, foi convidado a participar do programa, mas nossa produção recebeu a resposta de que não era possível. Também convidamos um representante da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis de Lubrificantes. A FECombustíveis agradeceu o convite e disse que a pessoa que poderia participar já havia agendado outros compromissos. Procuramos ainda o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A assessoria de imprensa negou o convite, alegando que o Conselho tem uma investigação em andamento. Já a Agência Nacional de Petróleo disse que não poderia participar, não disse o motivo. O Fórum fica por aqui.
Eu agradeço mais uma vez a presença do promotor de justiça, Flávio Augusto Milhomem, e o advogado Luiz Landers. Obrigada também a você que nos acompanhou. Quer rever este e outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Entre em contato conosco. O e-mail é forum@stf.jus.br. Continue com a gente em nossa programação. Tchau!